Imagina só receber uma lista de compras do ser mais poderoso do universo. A gente esperaria pedidos, sei lá, grandiosos, né? Mas não. A lista vem com ouro, tecidos caros, madeira de acácia. Pois é, no livro de Êxodo, é exatamente isso que acontece. Só que essa lista, olha, não é sobre os materiais, é sobre uma segunda chance. E a gente vai entender o porquê agora. A pergunta que não quer calar é por quê? Por que uma entidade que criou galáxias inteiras iria precisar de um pouco de ouro e uns fios de lã colorida? Parece não fazer sentido, né? Mas é justamente aí, nessa contradição, que está o segredo. A questão nunca foi sobre o que Deus precisava, mas sim sobre o que o povo precisava oferecer. E olha, a lista era bem específica, viu? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Agora, pensa comigo. Isso foi pedido para um povo que tinha acabado de sair da escravidão e estava vagando pelo deserto. De onde eles tirariam tudo isso? E mais importante, para quê? Para entender o real propósito, a gente precisa olhar para o momento exato em que esse pedido foi feito. O timing é tudo. E o timing aqui é crucial. Porque essa não foi uma solicitação feita em tempos de paz e tranquilidade, muito pelo contrário. Ela surge logo depois da maior crise de fé que o povo de Israel já tinha enfrentado. Um momento que, sério, quase destruiu a aliança deles com Deus para sempre. A situação era um desastre. Mal a tinta da aliança firmada no Monte Sinai tinha secado, por assim dizer, e o povo já quebra o acordo da pior forma possível. Eles constroem um ídolo, um bezerro de ouro, para adorar. Foi uma traição gigantesca. A aliança estava quebrada, a relação em frangalhos. E foi só por causa da intervenção desesperada de Moisés que uma aniquilação total foi evitada. E é aqui que a ficha começa a cair. O plano de construir essa morada sagrada já existia antes da rebelião. Depois daquela traição toda, Deus poderia, com toda a justiça do mundo, ter rasgado os projetos e dito: acabou, cancela tudo. O projeto não era uma obrigação, era um presente que o povo quase perdeu para sempre. Então só o fato de Deus voltar a falar sobre o projeto já é um ato de graça, assim, inacreditável. O pedido de materiais não era uma cobrança, uma multa pela traição. Era um convite de volta para a mesa. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês erraram, e erraram feio, mas eu ainda quero construir algo com vocês. Vocês ainda fazem parte dos meus planos. E com isso, a coleta das ofertas vira algo muito maior do que só a logística de uma obra. Vira uma espécie de terapia comunitária. Um convite para que cada pessoa, com as próprias mãos, ajudasse a reconstruir não só um santuário, mas a própria alma da nação, a confiança que tinha sido quebrada. E o que era esse projeto? Era o tabernáculo. Basicamente, uma tenda sagrada, um santuário portátil que iria simbolizar a presença de Deus bem ali, no meio do acampamento. Era para ser o ponto de encontro, de adoração e de perdão. Bom, então a gente chega no ponto central de tudo. Se os materiais em si não eram a real necessidade, o que é que estava sendo pedido de verdade? O foco, como a gente já viu, não estava no objeto, mas na intenção, no que estava por trás do gesto de ofertar. A chave para destravar esse mistério está numa frasezinha do texto. A oferta deveria vir de um coração voluntário. Não era uma taxa, não era um imposto, tinha que ser um impulso genuíno de generosidade. O que Deus estava procurando não era o brilho do metal, mas o brilho no coração de quem dava. A atitude, essa sim, era o verdadeiro tesouro. E agora, se prepara para um detalhe da língua original que é simplesmente genial. A palavra hebraica usada para descrever aquela multidão que se reuniu em rebelião para fazer o bezerro de ouro é kahal. Agora adivinha qual é a palavra usada para descrever a comunidade que se reuniu para ofertar de coração? Exatamente a mesma, kahal. É a mesma energia coletiva, o mesmo ato de se juntar, que antes foi usado para destruição, agora sendo canalizado para cura. É uma redenção no nível do vocabulário. Mas aí, bem no meio daquela empolgação toda, com o projeto a todo vapor, Deus vem e pisa no freio. Ele coloca uma regra que, à primeira vista, parece até que ia atrasar tudo, mas que, na verdade, revela qual era a prioridade número 1. Exato. Por mais sagrada e urgente que fosse a construção do tabernáculo, ela não podia atropelar o descanso do sábado. E isso nos ensina algo fundamental. Para Deus, o tempo sagrado é tão importante quanto o espaço sagrado. A santidade não está só em fazer coisas para Deus, mas também em parar para estar com Ele. Então, amarrando tudo isso, o que a gente vê é um simples ato de ofertar se transformando numa ferramenta poderosíssima de restauração nacional. A intenção correta, o coração voluntário, potencializou o impacto de cada pequena contribuição. Essa jornada da oferta aconteceu em 3 etapas bem claras.
Primeiro foi um teste de coração, que mostrou que o povo tinha mudado de verdade. Segundo, o trabalho em equipe virou uma ferramenta de unidade curando as feridas da rebelião. E por fim, o tabernáculo, ali, pronto, se tornou símbolo visível de que a aliança estava de pé e de que Deus estava ali com eles mais uma vez. E assim, a história do tabernáculo nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Ela prova que o valor de uma oferta nunca esteve no objeto, mas sim na intenção. E isso nos leva a pensar na nossa própria vida. Quando é que um presente, um ato de serviço, um simples gesto, deixa de ser só um gesto e se torna um verdadeiro catalisador para a renovação? Fica aí a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta análise.